A garota escapou do orfanato com uma meta clara: cantar em um restaurante para arrecadar fundos para a cirurgia da avó. Assim que seus dedos tocaram o microfone, uma voz cortou o ar. Quem é ela? Era André, um grito abafado pela música. Parem! A música! Ele gritou, derrubando uma cadeira. O som de louça quebrando e murmúrios assustados ecoaram, mas ele estava alheio. O gerente correu até ele. André, não faça isso. Vai assustar a menina. Lucy recuou, o medo estampado no rosto. Quem poderia prever as ações de um homem transtornado? André agarrou a barra do vestido de Lucy. Jane, ele sussurrou, com a voz embargada. Me solta, por favor, ela implorou, mas ele parecia surdo aos seus apelos. Seus dedos apertaram o tecido prateado, enquanto ela tentava se soltar, resistindo. O som de tecido rasgando ecoou pela sala. O gerente gritou, André, chega dessa loucura. Ele o segurou firme. Pare, ou chamaria a segurança. Mas André não ouvia. Jane, você está bem? Murmurou, sua respiração acelerada. Ele parecia delirar, preso a um passado doloroso, tentando alcançar uma pessoa que ele perderá. De repente, André desabou no chão, sem forças. Ele não está bem. Chamem uma ambulância. Uma voz distante alcançou seus ouvidos, mas ele afundava em um abismo silencioso, como se não quisesse ser resgatado. Sirenes cortaram a noite enquanto os paramédicos o cercavam. Jane. Jane, ele balbuciava, o som fraco e contínuo. No restaurante, o gerente tentava acalmar a trêmula Lucy, oferecendo-lhe chá. Beba, querida, disse ele. Virando-se para o barman, perguntou, Jay, colocou açúcar? Sim, a açucareira está ali, respondeu o barman. Lucy, ainda nervosa, adicionou mais açúcar. Arthur se virou para Jay, irritado. Não vê que a menina está assustada? Ele repreendeu o garçom, oferecendo-lhe biscoitos e doces. Jay, o que você trouxe está lá fora, certo? Ele pegou a mão de Lucy. Está melhor. Ela forçou um sorriso. Sim, Sr. Grant, não se preocupe. Eu só não estava preparada. Jay, impaciente, resmungou. Aqui está sua sobremesa. Come e esqueça. Arthur massageou a testa, frustrado. Quantas vezes vou ter que dizer? Ele olhou para a garota. Uma criança de 13 anos não deveria estar em um bar. A atmosfera do restaurante, com homens embriagados e comportamentos inadequados, não era um lugar para Lucy. Mas ele não sabia como mandar a menina embora. Cada vez que ela cantava, o salão inteiro silenciava. Sua voz tinha algo de mágico, algo que atraía todos. Arthur se lembrou do dia em que o produtor musical irrompeu em seu escritório. Sr. Grant, você está livre? Encontramos uma joia! Exclamou, quase arrastando Arthur para o escritório. Dê a ela um salário decente, ouviu bem? Não podemos perder uma garota assim. Arthur pensou, exausto, que ele não podia deixar isso escapar. Mas, no fundo, sabia que estava alimentando algo mais complexo. Ele entrou no escritório e paralisou ao ver a menina, com tranças bem feitas e um rosto inocente, claramente com menos de 13 anos. Ele se virou furioso para o produtor. Você perdeu a cabeça? Percebe os problemas que isso pode nos trazer? Como pode ser tão tolo? O produtor, ainda sem entender a gravidade da situação, tentou justificar-se. Ela tem um talento incrível, Arthur. E o mercado precisa de vozes como a dela. Nós precisamos dar uma chance a ela. Arthur estava dividido. Ele sabia que a menina tinha algo especial, uma qualidade única em sua voz, algo que poderia catapultá-la para o sucesso. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia deixar que ela fosse exposta de forma irresponsável a um mundo perigoso. Lucy, apesar de sua timidez, manteve a calma. Posso usar mais maquiagem? Preciso muito do dinheiro, ela disse, com um sorriso tímido, mas irônico.
Era claro que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para ajudar sua avó, sem entender completamente as implicações do que estava fazendo. Ela não tinha paz, nunca soubera o que era ter uma família que a amasse de verdade, além de sua avó. Arthur sentiu um aperto no peito. Para que precisa disso? Seus pais não vão te dar um iPhone, ele perguntou, tentando entender a necessidade da menina. Lucy, sem hesitar, respondeu, não tenho pais. Nem mãe, nem pai. Sou adotada. Só tenho a minha avó, e ela é muito velha, não vão me dar ela por causa disso. E agora, a vovó está doente, precisa de uma cirurgia. Você sabe quanto custa? Ela olhou em volta, como se tivesse medo de falar em voz alta sobre o valor. Arthur, tocado pela sinceridade e pelo desespero de Lucy, pegou uma caneta e rapidamente escreveu algo em um pedaço de papel. Ao ver o valor, ele assobiou surpreso. Meu Deus, murmurou. Agora você entende? Perguntou Lucy, com uma expressão esperançosa. Arthur, por um momento, sentiu uma vontade de simplesmente dar-lhe o dinheiro, mas sabia que isso não resolveria a questão. Ele precisava de mais informações. Ele hesitou. Eu não sei, Lucy, talvez você esteja mentindo. Mas talvez não. Talvez tudo isso seja real. Pensava consigo mesmo. E se fosse uma farsa? Ele não podia confiar tão facilmente, não sem mais evidências. Não, vou esperar. Se você desaparecer depois da primeira apresentação, então tudo isso será uma mentira. Mas Lucy olhou para ele com olhos sinceros e firmes. Eu não estou mentindo, Sr. Arthur, disse ela, com força. Eu só preciso da minha avó. Marta, a cozinheira do orfanato, era uma figura materna para Lucy. Ela morava perto da casa da avó e, sempre que possível, ajudava com pequenas tarefas. Quando Lucy contou a Marta sobre o trabalho no restaurante, a cozinheira ficou preocupada. Você tem apenas 13 anos, Lucy. Não é lugar para você, ela disse, com um olhar de quem se importa genuinamente. Marta sabia que as coisas no restaurante poderiam ser perigosas, especialmente com o tipo de público que frequentava o local. O que você vai fazer lá? E se alguém te machucar? Ela perguntou, temerosa. Lucy sorriu, mas seu sorriso estava cheio de dor e uma determinação firme. Eu só vou cantar, Marta. Eu sei que posso. E assim, vou conseguir o dinheiro para a cirurgia da vovó. Ela precisa de mim. Marta olhou para ela, sem saber o que dizer. A menina estava crescendo rápido demais, sendo forçada a se tornar adulta muito antes da hora. Mas e você? Quem vai cuidar de você? Marta perguntou, tocando a cabeça de Lucy com carinho. Eu vou ficar bem, Marta, disse Lucy, com uma confiança que a cozinheira não podia ignorar. Eu só preciso que você me ajude a sair daqui. Eu não tenho mais tempo. Vovó precisa de mim. Marta, com o coração apertado, sabia que não poderia impedir a menina. Ela já tomara sua decisão. Está bem, Lucy. Mas me prometa que vai voltar e que me avisará se precisar de ajuda. Lucy, com os olhos cheios de gratidão, abraçou Marta e se despediu com um suspiro. Eu volto, Marta. Pode confiar. Lucy se escondeu nas sombras da noite, e sua jornada para o restaurante começou. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: ela faria tudo o que fosse necessário para salvar sua avó. E com a ajuda de Marta, ela conseguiu escapar pela porta dos fundos do orfanato, sem ser vista por ninguém. Arthur observava com atenção o desempenho de Lucy no palco, enquanto ela cantava com uma pureza impressionante. Ele sabia que aquela menina tinha um talento incrível, mas a preocupação de tê-la naquele ambiente maturo e perigoso pesava em sua mente. Ela não era apenas uma cantora promissora, mas também uma criança que tinha um grande fardo para carregar: salvar a vida de sua avó. Enquanto o salão se aquietava, completamente absorvido pela voz de Lucy, Arthur se perdia em seus próprios pensamentos. Ele começou a refletir sobre sua vida, sobre a perda de sua própria filha, que tinha se afastado dele após a separação de sua esposa. Durante anos, ele sentiu como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Mas agora, diante de Lucy,
Ele se via mais uma vez tentando proteger uma criança. O que ele estava fazendo aqui? Ele sabia que ela precisava de mais do que uma voz para ser salva. Ela precisava de amor, de segurança, de um futuro. Arthur se sentiu culpado por deixá-la exposta àquela vida. Mas ele sabia que, no fundo, ela não tinha outra escolha. A vida tinha sido dura com ela, e agora ele precisava ser o que ela precisava. Lucy não sabia o peso que colocava sobre os ombros de Arthur, mas ele sentia uma responsabilidade imensa em dar a ela a chance que ela merecia. Ele também sabia que, por mais que quisesse proteger a menina, não poderia impedir seu caminho. O que restava agora era lutar para que ela tivesse o melhor futuro possível. Andrew, um homem com um passado marcado pela perda, estava em uma mesa no restaurante, observando Lucy cantar. Quando a viu no palco, uma onda de nostalgia e confusão tomou conta dele. Ela se parecia muito com uma mulher que ele perdera anos atrás, Jane, sua ex-amante. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A semelhança era inegável. O rosto da menina, sua postura, sua voz. Tudo nela o lembrava de Jane, e ele começou a acreditar que ela poderia ser sua filha, fruto de um relacionamento perdido no tempo. Andrew começou a se questionar sobre o que realmente acontecerá com sua vida. O passado voltou com força, e ele se viu pensando nas escolhas erradas que fizera, nas promessas quebradas. Ele não sabia mais o que sentir. Seria ela, de fato, sua filha? Ou estava ele delirando, preso a lembranças que deveriam ter sido esquecidas? O conflito interno era profundo. Ele queria respostas, mas ao mesmo tempo temia descobrir a verdade. Isso poderia significar encarar todas as falhas de seu passado. Mesmo assim, ele se aproximou de Arthur e pediu uma chance para falar com Lucy. Queria entender melhor quem ela era, de onde ela vinha e, talvez, descobrir se havia alguma ligação entre eles. Andrew, ainda atordoado pelas emoções e pela ideia de que Lucy poderia ser sua filha perdida, aproximou-se dela. O peso de suas palavras o fazia hesitar, mas não havia mais como voltar atrás. Ele se desculpou por sua atitude impulsiva e explicou o que o havia levado a agir daquela forma. Você se parece com alguém que eu conheci, muito tempo atrás, ele disse, sua voz tremendo. Você conhece seus pais? Lucy, com um olhar curioso, não entendeu completamente o que ele estava tentando dizer, mas respondeu com sinceridade. Não. Eu não conheço meu pai, disse ela calmamente. Minha avó me criou sozinha, desde que eu era bebê. Não tenho informações sobre meus pais. Ela fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Minha avó, ela sempre me falou que minha mãe foi para a França. Não sei muito mais. Arthur, observando a interação, ficou quieto por um momento, absorvendo a confusão que tomava conta de Andrew. Andrew, de coração apertado, pediu desculpas novamente. Desculpe por minha reação, por tudo isso. Mas a semelhança é tão grande. Lucy, ainda sem entender a conexão, sorriu timidamente, mas não disse nada. Arthur, então, interveio, dizendo calmamente a Andrew, ela não é sua filha. Lucy tem sua própria história, e precisamos respeitá-la. Andrew ficou em silêncio por um tempo, ainda processando tudo. Ele percebeu que, talvez, fosse hora de aceitar a realidade e deixar o passado para trás. Mas uma parte dele ainda queria acreditar que havia algo mais, uma conexão não resolvida. Ele sabia que não poderia mudar o que aconteceu, mas agora, ao olhar para Lucy, sentia que poderia fazer algo por ela. O peso da revelação parecia ter tomado conta de Andrew. Ele ainda se sentia perdido em meio a tantos sentimentos conflitantes, mas ao olhar para Lucy, ele sabia que tinha de fazer o certo. Ele se desculpou mais uma vez com Arthur e com a própria Lucy, dizendo que não queria mais causar problemas. Eu só preciso saber que não estou maluco, ele disse, a voz embargada. Arthur, com um olhar mais suave, respondeu, você está bem, Andrew? Às vezes, as coisas que nos machucam nos fazem procurar respostas em lugares errados. Mas é hora de seguir em frente, para o bem de todos. Lucy está bem. Ela tem a avó e tem você, se precisar. Andrew sabia que estava pronto para seguir em frente,
para encerrar esse ciclo doloroso. Ele agradeceu a Arthur, e então, com um gesto de despedida, saiu do restaurante. Ele estava mais leve agora, sem as correntes do passado prendendo. Ele se sentia mais preparado para ajudar Lucy e sua avó com o que precisassem, sem mais confusão ou arrependimento. Ellen, a avó de Lucy, finalmente recebeu alta do hospital. Ela estava fraca, mas sua saúde estava estável o suficiente para voltar para casa. Arthur e Marta decidiram cuidar dela, garantindo que tudo o que fosse necessário fosse providenciado para uma recuperação tranquila. Lucy, aliviada, sabia que sua avó teria o cuidado adequado, enquanto ela podia seguir com seus estudos e sua carreira musical. Agora, vou estudar e trabalhar duro, vovó, Lucy prometeu, com uma expressão de determinação. Eu sei que vou conseguir alcançar meu sonho e te ajudar. Ellen, ainda fraca, olhou para a neta com um sorriso cansado. Você sempre foi forte, minha menina. Agora é hora de viver a sua vida. Arthur, com o coração pesado, mas satisfeito por ver o progresso de Ellen, garantiu a Lucy: não se preocupe com nada. Sua avó estará bem, e você terá a chance de ser tudo o que sonha. Vamos cuidar de tudo. Lucy sabia que estava em boas mãos, mas também sabia que, para alcançar seus objetivos, teria que fazer sacrifícios. Mesmo assim, ela estava disposta a dar tudo de si, com o apoio de Arthur e Marta. Arthur e Marta conversavam sobre o futuro de Lucy e sua jornada. Marta expressava sua preocupação com o impacto que a vida de Lucy poderia ter sobre sua infância. Ela é tão jovem, Arthur, disse Marta, não é justo que ela tenha que carregar todo esse peso. Arthur, com um suspiro profundo, olhou para a pequena Lucy, que estava no canto, estudando suas músicas. Eu sei, ele respondeu com um tom grave, mas ela é forte, Marta. E ela tem algo que muitos não têm, uma chance de mudar sua vida para sempre. Eu não posso tirá-la disso, mesmo que eu queira protegê-la. Marta concordou, mas o peso da responsabilidade ainda a afetava. Os dois sabiam que a estrada à frente seria difícil para Lucy, mas estavam comprometidos em ajudá-la a alcançar seus sonhos. Mesmo com todas as dificuldades, ela ainda tinha a chance de se tornar alguém extraordinário. 10 anos depois, Lucy finalmente alcançou seu sonho. Ela venceu um grande concurso internacional de canto, e Arthur, Marta e sua avó estavam na plateia, orgulhosos e emocionados. Lucy se tornou uma cantora de renome, aplaudida por todos. Sua jornada, que começou com um sonho simples de salvar sua avó, agora levava ao estrelato. Ela olhou para sua avó, Arthur e Marta na plateia, com lágrimas nos olhos, grata por todo o apoio que recebeu ao longo dos anos. Sua voz, que um dia havia sido apenas uma esperança, agora era seu maior trunfo. Ela sabia que, sem a ajuda de todos, isso nunca teria sido possível. Enquanto isso, em um café na França, Jane, a mãe de Lucy, assistia ao sucesso da filha na televisão. Ela olhou fixamente para a tela, seu rosto marcado pelas rugas da vida difícil que ela escolheu. Sentada sozinha, ela via a jovem que ela abandonara crescer e brilhar no mundo, sem nunca ter tido a chance de ser uma mãe para ela. Jane sentiu uma dor profunda ao perceber que sua filha agora tinha tudo o que ela própria nunca teve. A vida dela, que deveria ser cheia de glamour e sucesso, estava vazia. O arrependimento tomou conta de Jane enquanto ela se perguntava onde tudo havia dado errado. Ela sabia que, embora a vida de Lucy fosse uma história de triunfo, a sua própria história tinha sido marcada por escolhas egoístas e arrependimentos que nunca seriam apagados. Mesmo nos momentos mais difíceis, a força interior e a bondade podem florescer, criando laços que duram para sempre. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada. Se você se emocionou, se inspirou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor.